Olá, meu nome é Vitória Freitas, eu sou nutricionista especialista em fibromialgia e saúde da mulher. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é fibromialgia, quais são os sintomas da mesma, como é feito o diagnóstico, o seu tratamento e vou contar um pouquinho também da minha relação com a fibromialgia, como eu me descobri fibromialgica. Então, do que se trata a fibromialgia? A fibromialgia ela é uma doença crônica, na verdade hoje ela é vista mais como uma síndrome complexa, é uma síndrome por ter uma série de sintomas e sinais, que acometem os fibromialgicos, que assim são o nome dos pacientes que possuem, ou que são portadores dessa doença. E aí os sintomas são inúmeros, mas o principal sintoma que caracteriza a fibromialgia são as dores crônicas e difusas por todo o corpo, acometendo músculos, tendões, em diversas áreas do corpo, tá? E tem uma série de outros sintomas que também caracterizam a fibromialgia, Então a gente sabe, por exemplo, pacientes fibromialgicos, eles podem ter hipersensibilidade nos órgãos, eles podem apresentar dores abdominais, eles podem apresentar intestino preso, a chamada prisão de ventre. Ela também pode apresentar outras doenças, outras síndromes, correlacionadas, como a síndrome do intestino irritável, que é uma doença também que acomete o trato gastrointestinal dos pacientes, tá? Tem relação com fadiga, com mal-estar, com dificuldade de sono, com rigidez matinal. Muitas vezes também esses pacientes eles apresentam problemas com memória, Eles apresentam o que a gente chama de fibrofog, é uma chamada confusão mental. Às vezes os pacientes eles têm dificuldade em lembrar nomes, datas, às vezes têm dificuldade inclusive de lembrar a localização espacial que eles estão ali presentes, no momento. Então dá para perceber que não é uma doença tão simples assim, apenas dor, Ela é revestida de muito mais outros sinais e sintomas. Inclusive a fibromialgia ela pode ter relação com questões de saúde que afetam o humor, como, por exemplo, a ansiedade e a depressão. É muito comum que pacientes com fibromialgia também relatem transtornos de ansiedade, também relatem humor depressivo e também possuem problemas, muitas vezes, com capacidade cognitiva, de entender, de processar determinadas informações, Às vezes isso impacta também na questão de trabalho e estudo. O diagnóstico da fibromialgia, ele tem que ser feito preferencialmente por um reumatologista. Então, o reumatologista, ele é um médico especialista em doenças reumáticas, ou seja, doenças que acometem os tendões, que acometem os músculos, que acometem as articulações do nosso corpo. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico não é feito por imagem, nem é feito por nenhum tipo de exame de sangue, nem de fezes, nem de urina. Inclusive, a fibromialgia, na verdade, é uma doença cujo diagnóstico é feito de forma diferencial. Então, você elimina várias outras doenças, junta com os sinais e sintomas que a pessoa apresenta, com as queixas do paciente, e aí você tem o diagnóstico da fibromialgia. E aí, para o diagnóstico, o principal sintoma, como eu já tinha falado anteriormente, tem que ser as dores difusas ao longo do corpo, tá? Tem outros profissionais também que utilizam os critérios de 18 pontos dolorosos, de no mínimo 11 pontos dolorosos de 18, mas as últimas evidências científicas têm falado realmente que esse não é o principal quesito para poder classificar os pacientes que apresentam fibromialgia. E aí, como é que é o tratamento do paciente que apresenta fibromialgia? Depois que esse paciente, ele recebe o diagnóstico e também começa o tratamento com o reumatologista, aí existe uma possibilidade, uma infinidade de formas que essa doença pode ser tratada. Mas geralmente o reumatologista ele vai indicar que o paciente ele receba um medicamento, geralmente que é um antidepressivo, também que acaba por melhorar também sintomas depressivos, sintomas ansiosos, e pode também prescrever para esse paciente relaxantes musculares, tá? E aí a dosagem, desse remédio vai depender muito das queixas, do quadro clínico que o paciente apresentar, tá? Mas o que eu queria, assim, deixar bastante destacado aqui nesse vídeo, o que eu queria ressaltar nesse vídeo, é que hoje em dia existem outros tipos de tratamento que o paciente com fibromialgia pode recorrer, não só o tratamento médico, clássico. É claro que esse tratamento tem que ser a base do tratamento, tá? Até porque a fibromialgia é uma doença séria, tá? E dependendo do tipo, do grau da doença, que a pessoa apresenta, é necessário sim um tratamento medicamentoso, tá? Mas complementarmente a esse tratamento existem também outros
tipos de tratamento, outras possibilidades de tratamento, que a gente chama de tratamento holístico, né? De um tratamento de terapias alternativas. E aí, a gente pode recorrer também à atividade física, que ajuda muito no sintoma de fadiga e de dor com a fibromialgia. A gente pode recorrer à meditação, à yoga, à acupuntura, tá? Já tem inclusive artigos científicos que falam sobre os benefícios da acupuntura na fibromialgia. Mas eu também queria destacar, por exemplo, a importância da nutricionista no tratamento para os pacientes fibromiálgicos, né? A gente já sabe que tem várias formas, vários artigos científicos, né? Várias linhas aí que a nutricionista pode atuar para amenizar os sintomas e melhorar a saúde de uma forma geral dos pacientes fibromiálgicos. Agora, nessa segunda parte do vídeo, eu queria falar um pouquinho também de como é que foi que eu comecei meu contato, né, em querer estudar e me aprofundar melhor sobre a fibromialgia. Na verdade, eu me descobri uma paciente fibromiálgica. Isso foi em 2019, e aí eu comecei o tratamento. Eu desconfiei, possivelmente, da fibromialgia, porque eu tinha outras questões de saúde que estão relacionadas a esse quadro, né? Eu fiz vários exames de sangue, a reumatologista descartou que eu poderia ter artrite reumatoide, até porque também na minha família existem outras pessoas que tinham esse histórico de artrite reumatoide. E aí a reumatologista, ela juntou todas as minhas queixas, né? Eu realmente, na época, eu apresentava dores musculares, como se fosse uma pontada e um raio em todo o meu corpo. Na verdade, o primeiro sintoma mais forte de fibromialgia que eu senti foi como se fosse uma rigidez e uma dor muito forte na articulação entre a minha perna e o meu pé esquerdo, tá? Eu achei que eu pudesse ter me lesionado, ou pudesse ter, enfim, pisado de uma forma errada, em falso, mas na verdade, como outros sintomas foram aparecendo, eu fui tendo também aquela síndrome da perna inquieta de noite, né? E aí, como vários outros sintomas apareceram, eu juntei uma coisa a outra e realmente percebi que não era um sintoma isolado, que era uma coisa mais complexa. E aí, indo para a reumatologista, ela realmente me deu o diagnóstico final. E foi a partir desse meu diagnóstico que eu comecei a me interessar por estudar sobre questões de saúde da mulher de uma forma geral e especificamente sobre a fibromialgia, porque eu também passo exatamente o que vocês fibromiálgicos que estão me assistindo nesse momento passam. E aí, gostaram do vídeo? Gostaram de saber um pouquinho sobre a minha história, sobre como é que eu cheguei a essa questão de estudar sobre a fibromialgia? Eu queria convidar para vocês que se inscrevam no canal, que curtam, por favor, e vocês precisando de uma nutricionista, né, que entenda um pouquinho melhor sobre fibromialgia, que entenda um pouquinho melhor sobre a saúde da mulher, não hesitem em me mandar mensagem, tem o meu contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? Até a próxima!